um recado legal para vocês. A gente colocou no ar faz pouco tempo o site do GBG, e GBG é muito colaborativo, a gente quer envolver a comunidade. Então, a gente tem uma área lá de blog, que a gente quer começar a alimentar, só que não somente com os nossos conteúdos. A gente quer que outras pessoas escrevam legal, quer compartilhar alguma dica, algum insight, lógico, focado dentro de empreendedorismo tecnológico, né? Manda um e-mail para a gente, depois a gente passa os nossos contatos, mas é contato@gbgsaopaulo.com.br, e o nosso site é o www.gbgsaopaulo.com.br, e envia conteúdo para a gente coloca lá com o seu nome, como autor da matéria. Eu acho que é bem interessante, né, a gente fazer essa conexão aí e divulgar, né, novos conteúdos, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui. Ele vai projetar lá? Foi? Foi. Então, ó, não me deixem passar também muito, hein? E fui eu que controlei. Falei, gente, vamos lá, todo mundo tentar fazer os 20. Qual que era a proposta hoje? A minha proposta era trazer algumas dicas de marketing aí, né, para alavancar a startup. E... Foi? Aê! Quem sou eu? Apesar de eu estar sempre nesse mundo de startups, não sou programadora nem nada, eu sou de comunicação, então é difícil, às vezes, chegar nesses eventos e ter mais gente de comunicação. Sou formada em propaganda e marketing, fiz MBA em marketing, mas também cursei faculdade de jornalismo e relações públicas. E acabei entrando nesse mundo das startups por meio dos hackathons e me apaixonei. E aí foi aí que eu caí depois no GBG. Mas hoje o que eu vim compartilhar com vocês foram alguns insights de growth hacking. Quem já ouviu falar sobre esse termo? Legal, bastante gente. Quem já implementou alguma coisa? Então, vocês só estão na teoria, né? Tem um grilo aí, achei super legal isso. Gente, growth hacking é uma terminologia que nada mais é do que um marketing de uma forma assim mais avançada, digamos, voltada mesmo a experimentos, a fazer acontecer ali, em você encontrar uma brecha que você cria uma estratégia para alavancar, para ter o potencial de crescimento, ok? E quando a gente fala em growth hacking, ele engloba, digamos ali, ele está no meio ali entre o marketing, a análise de dados e a programação. Fica nessa interseção ali entre eles, ok? E tudo nessa vida, sempre é importante a gente pensar na questão de ciclos até. No growth hacking também. A gente começa com o processo de brainstorming, que é o processo de, olha, legal, vamos conversar, ver quais são as ideias, o que a gente quer fazer. Então, aquele bate-papo mesmo com a sua equipe. E como o Palma mesmo falou, né, quando você tem uma startup, geralmente você é tudo. Você é o de marketing, o comercial, financeiro e tudo. Ou você com você mesmo, ou você com mais uma ou duas pessoas, né? E aí depois, o próximo passo é você parar para estabelecer as prioridades. Porque assim como a gente faz um MVP de uma startup, você tem que pensar que o teu marketing também precisa de um MVP, se você tem uma startup. Porque geralmente você não tem a verba para fazer tudo o que você gostaria. E nem braço suficiente para tudo. Então, estabelecer as prioridades é importante. Depois, a próxima etapa, a condução de experimentos. O que você vai fazer para realmente colocar em prática ali, né, as suas estratégias? Mas experimentos, vale tanto você começar a trabalhar com testes AB, o que você pode fazer para ir ali testando as suas estratégias, tá? E parte de implementação dos testes. Então, vamos testar, gente? Testou. Próxima fase, analisa os dados e viu. Deu resultado? Foi positivo? Foi negativo? Preciso voltar lá na minha estratégia, repensar tudo? Isso é super importante, esse ciclo. E o growth hacking, na verdade, ele engloba 3 áreas, que é a parte de psicologia do consumidor, porque você precisa entender muito quem é o seu cliente, o que ele procura, o que ele espera. A parte de tecnologia, que são as ferramentas, o que você vai utilizar, e processos também. Quais são os processos que você vai fazer, quais as etapas. E aí é importante a gente sempre pensar, eu gosto muito até daquela metodologia do PDCA, planejar, desenvolver, checar e agir. Então, vamos começar planejando. Primeira fase, antes de você pensar quanto você vai gastar ali, você precisa primeiro planejar. Pesquisa.
faz pesquisa de mercado, vê o que, por exemplo, o seu concorrente está fazendo, é importante você saber? É, lógico. É ali que você vai, quem sabe, encontrar uma brecha no que ele não está fazendo para realmente criar a tua estratégia. É importante também você sempre pensar em pesquisa, não somente o que os seus concorrentes estão fazendo, ou o que você quer, o que tem a ver com o seu potencial mercado, mas também teu cliente, ok? E, a partir disso, a gente elabora as estratégias e cria um cronograma. Não é para fazer um plano de marketing gigante de 100 páginas. Não. É só para você ter ali, nem que você faça um Trello ali, sabe? Organizando ali direitinho as tuas ideias para você não esquecer. E realmente ter ali um cronograma. Olha, essa semana eu vou lançar esse teste, que 10 dias depois eu vou ver direitinho quais os resultados para lançar uma nova versão ou não. É importante você se dar prazos para isso, ok? E fazendo da parte também de planejamento, análise do público-alvo. Então, aquele exercício assim de construir personas, de conhecer o público, isso é super importante. Porque se você vai vender alguma coisa para alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Você não pode vender, mas o meu produto, na minha startup, nossa, eu acho que tem um super potencial de mercado, todo mundo vai gostar. Com quem você falou? Quem é teu público? Você sabe se o seu público vai gostar mesmo? Ou só você gostou desse produto, só você tem essa necessidade? Ok? Então, análise do público é super importante e análise das expectativas também, né? O que o teu público espera com aquele teu produto? Então, o que aquele teu sistema vai fazer, o teu app tem que entregar para o cliente como resultado final? E aí, depois de planejar, a gente começa a desenvolver. Tem, lógico, milhões de recursos. Vamos pensar primeiro numa linha inicial. O que você precisa? Pensar na tua marca. Então, é o teu nome, teu branding, faz teu logo. Próximo passo, design. Que materiais que você vai usar para realmente começar a se comunicar com o seu público? Isso é super importante, gente. As pessoas andam cada vez mais visuais. Então, isso envolve não só a parte de design visual, como também a usabilidade, se você tem um sistema. Então, como que aquilo vai funcionar? Está fácil para o usuário? Ele consegue navegar ali? Site? Mas hoje em dia ninguém acessa site. Gente, depende do teu público. Tem público que é interessante você ter um site, seja para você contar um pouco mais sobre o que a tua startup faz, o que você oferece, ou seja para você trabalhar com conteúdo, para fazer o público realmente chegar a conhecer o teu produto ali por meio de conteúdo. Então, é importante você pensar nisso. Mídias sociais, preciso estar em todas? Não. Você precisa estar onde o seu público-alvo está. Nem todo mundo precisa ter um Facebook, nem todo mundo precisa ter um Instagram, e por aí vai, ok? Então, foquem muito no público-alvo, certo? Imprensa. Gente, imprensa pode ajudar muito. Tem várias startups que, às vezes, não são nem tão conhecidas, e vai lá, sai uma matéria, e aí o pessoal começa... Sai uma matéria, sei lá, num jornal, num site, um portal... E aí o pessoal começa a conhecer, acessar, isso também ajuda. Então, criar um relacionamento também é importante. Gente, eu vou dar várias dicas para vocês de como fazer tudo isso com algumas ferramentas, tá? Fiquem tranquilos. E ferramentas também, vamos lá. A gente tem que pensar, que ferramentas que eu posso utilizar, se eu tenho verba, o que eu tenho ali de ferramentas legais dentro do meu orçamento? Ou, nossa, não tenho nada de verba. O que eu tenho de ferramentas gratuitas? Vou buscar no mercado que tenham a ver, que eu possa utilizar. E também trabalhar a parte de fãs da marca e clientes. Porque, às vezes, nem todo mundo pode ser seu cliente, às vezes, tá? Mas tem várias pessoas que, às vezes, não são clientes e elas gostam tanto da tua marca, da tua empresa, do que você oferece, que elas acabam indicando para outras pessoas. Tem muita gente, por exemplo, que nunca ficou no Airbnb e que, mesmo assim, sai propagando, divulgando para todo mundo. Então, isso é importante também, você pensar nessa questão de fãs da marca. E aí, quando a gente fala em desenvolver, a gente tem milhões de ferramentas tradicionais e outras não tão conhecidas. Porém, o que a gente tem que fazer é extrair o máximo possível delas. Se vocês quiserem tirar foto da tela das ferramentas, vão ter outras também. Fiquem à vontade, tá? Então, Facebook. Gente, Facebook é só para postar lá. E como, mas não está bombando, o que eu faço? Gente, pesquisa direitinho como trabalhar a parte de ads, dos anúncios.
tem muitos recursos que, se você souber configurar direitinho o teu público-alvo, interesse, tudo, você consegue atingir teu público. E quanto que custa, por exemplo, para você anunciar no Facebook? Gente, você pode fazer um anúncio de até R$1 por dia ali. É muito barato. Então, você pode tentar. A mesma coisa, Twitter, Instagram, também. Tem toda a parte de recursos ali que você pode configurar direitinho para criar campanhas de anúncio focadas. Pinterest é legal também para quem tem, que nem o nosso amigo falou ali do blog de viagens e tudo. Então, por exemplo, seria um recurso interessante para trabalhar com fotos. YouTube, gente, dependendo do tipo de negócio, é muito relevante você criar conteúdo para o teu canal, que pode, por exemplo, atrair um público interessado. LinkedIn, corporativo, Snapchat. Vou falar, tem uma aqui que é interessante, essa Turbo Grow. É uma ferramenta que, gente, é o pulo do gato, tá? Ela serve para Instagram. Você pode configurar algumas automações. Curtir, comentar ou seguir por perfil, hashtag ou localização. Imagina que você quer atingir um cliente que seja, por exemplo, vou dar um exemplo, alguém que você quer levar para a sua empresa, mas que seja, por exemplo, Airbnb, se quisesse. Alguém que vai viajar, você usa lá a hashtag viagem. Imagina que o Instagram do Airbnb poderia ir e curtir automaticamente todo mundo que fizesse um post com a hashtag viagem. Ok? Então, quando eu olhar aquilo no meu perfil, eu falar, quem é Airbnb que curtiu, comentou meus posts? Nossa, eles têm imóveis. Poxa, que legal, eu gosto de viajar, vou me interessar, vou seguir de volta. Então, ali, vou ver mais sobre eles. Então, ali, possivelmente, você pode fechar um cliente. É muito legal essa ferramenta que eu mesma, na minha agência de marketing, uso isso, configuro lá várias hashtags, ator, atriz, apresentador, e aí eu fecho os clientes por conta disso. Que as pessoas falam, quem é Sou Fã que curtiu? Ah, peraí, nossa, eu preciso disso. Então, dá muito resultado, viu, gente? Google Drive é legal para você também, gente, usar para subir os arquivos, armazenar. WordPress, gente, você não tem grana para pagar um programador, você precisa fazer um sitezinho, faz um WordPress, tem um monte de tutorial na internet. Meu, YouTube tem vários, você consegue fazer um site sozinho, sem nada. Não deveria estar falando isso, mas é verdade, né? Feedly. Feedly é um agregador de notícias. Então, por exemplo, se você gosta de postar, se você tem a tua empresa, a tua startup, um conteúdo relacionado à educação, você configura lá como palavra-chave e vai te entregar todo o conteúdo relacionado àquilo. Ok? E Canva é uma ferramenta para quando você não manja nada de design, você precisa fazer uma artezinha, nem que seja básica. Lógico, não dá para recortar pessoas, nem editar, nem nada. Mas aqui você consegue montar uns postzinhos básicos. Ok? E aí, algumas outras aqui, bem especiais. Dino. Essa aqui, o Dino, é um divulgador de notícias. Sabe quando você quer sair na imprensa, mas ninguém dá bola para a tua startup? Você vai lá no Dino, você paga o plano deles, você envia um release e a sua matéria é publicada. Eles têm uma lista lá, acho que é no mínimo 40 sites, que incluem Exame, Terra, UOL. Então, é garantia de publicação. Então, tu imagina, você coloca no seu site, olha, a gente saiu no Terra, saiu no UOL. Então, você tem ali um conteúdo para começar a movimentar, e aí depois você manda para outros jornalistas também, né? Unpress, essa ferramenta é sensacional quando você quer descobrir o contato dos jornalistas. Você baixa o aplicativo, tem a versão freemium também, você abre lá, coloca, eu quero de turismo. Aparece vários contatos, nome, e-mail, telefone dos jornalistas, com editorias de turismo. Folha, Veja e coisas assim famosas, ok? Typeform, criar formulário, quando você quer fazer um formulário de pesquisa, mas quer analisar os resultados, quantas pessoas viram, clicaram, interagiram aqui, você tem todas essas métricas. Hunter, esse Hunter.io, quando você quer descobrir um contato de alguém, você fala, gente, eu queria um contato, sei lá, da CVC. E como que eu vou conseguir esse contato? Você instala essa ferramenta no teu Chrome, abre o site da CVC, coloca a ferramenta para funcionar e pronto. Ela vai buscar, vai vasculhar ali naquele site, ou até abrindo pelo próprio do Hunter, todos os e-mails que tenham ali livres na internet com aquele domínio. Então, você já tem vários contatos ali. Você quer pegar algum cliente corporativo, é uma grande sacada. O Google URL Shortener serve para encurtar links também, e que te ajuda ali a medir, porque tem também taxa de clique, de onde o público veio, é super importante.
Gente, registro.br eu coloquei aqui só para lembrar da importância, gente, de se comprar um domínio. Quando você pensou na startup, você tem o nome, primeira coisa, pesquisa se o domínio está disponível. Antes de criar logo, de sair fazendo milhões de coisas, gente, comprem o domínio, ok? Você viu, já compraram esse domínio, o concorrente pegou o .com.br e o .com e eu vou comprar um .net. Meu, não faz isso, muda de nome. Não vai dar certo a tua estratégia, entendeu? Muda. Boomerang de e-mail, você pode configurar também no Gmail, ele faz algumas automações ali de envio, algumas coisas também super legais. MailChimp envia até 1000 e-mails gratuitos na plataforma para o disparo. E Trello, muita gente já deve usar, que é o gerenciador de tarefas ali para a gente se organizar, ok? Ui, estou falando rápido para ver se dá tempo, né? E aí, quando a gente utilizou todas essas ferramentas maravilhosas, desenvolveu as estratégias, vamos analisar os dados, né, gente? Então, é importante a gente pensar como um funil. Então, vamos lá, a gente criou toda a estratégia, colocou para rodar. Primeiro passo, você atraiu o quê? Visitantes, ok? Visitantes é importante para mim? Gera negócio, gera dinheiro? Não, visitante não gera dinheiro no final do funil. Vamos lá. Você precisa converter eles em leads. O que são leads? São possíveis ali, clientes ali que se interessam ali pelo teu produto ou serviço. Aí você pode se relacionar com eles e tentar vender o seu produto para, no final ali, eles virarem seus clientes. E aí você também analisa para ver se, ok, foi um cliente que trouxe um retorno positivo ou não. Aí também é interessante você avaliar a sua base de clientes ali. E vamos agora para a última tela de ferramentas. A análise de dados. Ó, todo mundo tirando foto, hein? Olha só. Gente, quando a gente fala em análise de dados, tem várias ferramentas que podem ajudar de formas diferentes. O Scoop é uma plataforma de gerenciamento de mídias sociais, mas lá ela também te ajuda a mensurar alguns resultados. Só que ela tem um valor assim meio salgado, então é para quem tem dinheiro. Para startup assim que está começando é meio difícil, mas começou, mas tem o HotSuite. O HotSuite tem uma versão freemium sensacional, dá para usar, tá? Tem todos os dados para gerenciamento de mídias sociais. Google Analytics, gente, você tem um site, você tem que usar o Google Analytics. Você tem que saber ali quantos visitantes estão entrando no seu site, quais os principais conteúdos, se é alguma coisa que você está vendendo ali, se estão instalando aplicativo, se não estão. Você precisa mensurar tudo isso, de onde vem o público e tudo. É super importante, ok? Google Alertas. Olha, eu quero saber se estão falando da minha startup por aí. Agora eu cresci, estou meio bombadinho, né? Então, você configura lá um alerta, você pode colocar tanto com o nome da tua empresa, ou com um tema, com um segmento do mercado, para saber quando saiu alguma notícia, quem sabe de algum concorrente, você configura lá e sempre você vai receber os alertas no teu e-mail sobre aquele determinado assunto, com o link de onde saíram as matérias, os sites, ok? Esse Strix CRM é muito legal, essa ferramenta, que assim, você instala no seu Gmail. Quando você envia e-mail para alguém, aparece se a pessoa abriu o e-mail, quantas vezes ela abriu, qual o dia, qual a hora, se ela abriu do celular, do computador, de qual cidade, aparece tudo. Então, você consegue rastrear. Você consegue saber, por exemplo, você fala, envia uma proposta para um cliente. O fulano não me respondeu, mas ele viu 10 vezes em 2 dias. Ele está muito interessado. Vou ligar para esse fulano, vamos fechar. Entendeu? Então, ali você já mensura. Você manda uma proposta, a pessoa abriu uma vez só, então você já sabe que não tem tanto interesse, né? Social Ranking. Essa aqui ela te mostra o ranking mesmo das pessoas de influência ali nas mídias sociais. É legal quando você tem, às vezes, algum momento ali de gestão de crise, ver qual é o poder de influência. Rapportive. Essa do LinkedIn é legal. Você instala também no Gmail. E aí, quando alguém, por exemplo, você envia um e-mail para a pessoa, aparece na lateral assim qual é o LinkedIn da pessoa. Então, você pode depois ir lá e fazer uma outra interação, outra plataforma interessante. E o Google Trends, quando você quer pesquisar ali, ter uma ideia sobre aquele tema que você está trabalhando, quando que ele foi tendência, em que ano foi mais falado. É importante você ter um pouco sobre isso, aí, um overview aí de mercado sobre aquele tema. E aí a gente chegou na última fase, que é agir, ok? A gente já planejou tudo. Então, primeiro passo, a gente veio com as ideias, brainstorm. Ok, quais são as principais ideias? Selecionamos as prioridades, começamos a construir. O que a gente vai construir realmente, o que vai ter de produto.
temos o nosso produto, colocamos no mercado para rodar, vamos medir quais são os resultados, o que a gente tem ali depois de dados. Então, como que eu consigo mensurar tudo isso? A gente vai ter até uma outra palestra de métricas também. E o que a gente aprendeu com os resultados? Os resultados foram positivos? Foram negativos? O que a gente tirou de tudo isso aí? Ok? E esse é o ciclo. E alguns casezinhos de sucesso aqui para vocês, de empresas que cresceram com metodologias de Growth Hacking. Vou comentar aqui por cima algumas. Por exemplo, o Hotmail, gente, eles fizeram um negócio que não gastou R$1 sequer. Quando eles lançaram o Hotmail, toda vez que alguém enviava um e-mail, embaixo aparecia assim: esse e-mail foi enviado com Hotmail, crie também sua conta gratuita. Era na época que o UOL cobrava para você ter conta, que várias outras empresas cobravam. Quanto que eles gastaram para colocar no rodapé uma linha ali de conteúdo? Nada. Quantos clientes eles conseguiram com isso? Quando você abre o e-mail e fala, olha, esse daqui me enviou com e-mail gratuito, eu também posso ter um. Gente, isso é hackear, encontrar as brechas, ok? Dropbox também tem um case interessante aí, que eles, na verdade, quando você cria uma conta, até hoje ainda funciona. Se você indica um amigo, você ganha um limite ali de espaço, ele também. Então, PayPal também fez algo similar, que quando você criava a conta, indicava depois um amigo, ganhava um crédito ali no PayPal. Então, assim, depois deem uma olhadinha aí nesses cases, para vocês terem uma ideia mais de como que vocês conseguem hackear coisas gastando pouco ou gastando nada, né? Até para realmente fazer funcionar. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Aqui estão os meus contatos. Precisar bater papo, alguma coisa, manda e-mail, me liga, o que for, ok? Obrigada, gente. 20 minutos, certo?